Olá pessoal, seja bem-vindo. Já começamos uma semana de trabalho, segunda-feira. Espero que você esteja animado para começar a trabalhar hoje. Faça o plano de sair com o Senhor, de caminhar juntamente com Ele, de fazer parte dessa aventura espiritual daqueles que estão vencendo e seguirão vencendo com o Senhor. Te convido a realmente tomar esse tempo. Quem sabe você já esteja no ônibus ou você está se preparando para sair desde casa agora, já está no carro ouvindo esse podcast, essa mensagem. Que Deus possa então te abençoar nesse dia. Não esqueça que você também pode fazer parte da nossa comunidade do WhatsApp. Existe um link embaixo aqui do vídeo. Se você não faz parte ainda, você receberá diretamente no teu WhatsApp as lições assim que elas são publicadas, ok? E aí você não perde nenhuma delas. Vamos então para a lição de hoje, segunda-feira, 29 de abril. Nós continuamos falando sobre os reformadores e a coragem deles, mas a lição de hoje me inspirou a falar para vocês sobre herança. Vamos ler aqui o versículo que mais me impactou. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Esse exemplo aqui do William Tyndale, Guilherme, né, se fôssemos traduzir o nome dele em português, esse inglês que bastante influenciado por Lutero, traduziu a Bíblia para o inglês, mas diretamente, ele não foi pegar o latim, foi diretamente nos originais, causou um impacto muito grande. Ele pagou com a sua própria vida, ele foi morto, processado, como a lição comenta, né? Convido você a não fazer com que esse áudio substitua o teu estudo da lição, que você possa estudar a lição também, né? Foi processado ali na Bélgica e foi morto. O trabalho que ele fez teve um impacto extremamente grande, até mesmo hoje, porque esse manuscrito que ele escreveu e pelo qual foi condenado, mais tarde foi utilizado para fazer outras traduções da Bíblia em inglês, a King James, por exemplo, bastante influenciada pela tradução do William Tyndale. Agora, veja bem, se ele tivesse pensado somente no presente, estaria correndo risco de vida ao fazer aquele trabalho. Ele considerou que, ok, valia a pena correr o risco de vida. Eu imagino também aqui a quantidade de horas para traduzir. Amigos, traduzir é algo que hoje, com todas as ferramentas que nós temos, é algo fastidioso, é algo longo, complicado. Você tem que realmente transmitir o que o original está dizendo e tem um corretor que passa, porque nós não podemos fazer uma tradução e simplesmente já entregar para a leitura. Tem que ter um corretor que passa depois da tradução. Então, não nos damos conta. Por exemplo, a lição da Escola Sabatina que você está lendo é uma tradução do inglês. Com certeza teve uma pessoa que fez uma primeira tradução, vem uma segunda pessoa que revisa a tradução. Quando isso é colocado na maqueta da Escola Sabatina, tem uma terceira pessoa que passa fazendo a leitura final já com o texto dentro da maqueta. Então, se hoje, com toda a modernidade que nós temos, é um trabalho complicado, imagina nessa época e com um pouco acesso que se tinha a documentos que pudessem colaborar na tradução. Então, foi um trabalho muito longo. Eu fico imaginando os dias, os meses, os anos que ele gastou para poder fazer essa tradução. Nós poderíamos dizer, nossa, mas é muito trabalho. Quanta coisa ele perdeu, entre aspas, na vida, fazendo esses anos de esforço para poder traduzir a Bíblia. Mas como eu falei no sábado, ele decidiu viver com um propósito. Quando você decide viver com um propósito, as horas que você passa fazendo aquilo, já você não contabiliza da mesma forma. Não tem como contabilizar, não tem como calcular. Você está fazendo algo com propósito. Ou seja, você se cansa menos, você faz melhor e você não contabiliza o tempo. Porque tem um propósito por detrás disso. Então, ele já viveu isso com propósito. Outra coisa, ele não calculou. Mas olha que bonito. Quando você vive com um propósito para uma coisa digna, mesmo que você não veja muitos resultados no momento, você está fazendo uma obra que vai ser uma bênção para os que virão mais tarde. Ele não viu os resultados que nós vemos hoje da sua obra. Ele não poderia em nenhum momento imaginar o quanto aquela tradução da Bíblia ia impactar não somente a Inglaterra, mas toda a Europa, o mundo todo. A lição fala que já foi traduzida essa Bíblia em mais de 2.500 línguas depois. Então, ele não imagina o quanto foi impactante a herança que ele deixou. Então, aí que vem o ensinamento da lição para nós hoje. Às vezes, a gente não quer fazer uma obra, ou começar uma obra, porque é longa demais. E tipo assim, se você não vai colher os frutos, por que você vai fazer essa obra? Agora imagine se nós aplicássemos isso à educação dos filhos. Porque você talvez não veja a vida dos filhos até o final,
Então você não se importa. Dê no que dê, nasceu, tá no mundo, que Deus que cuide. Não é assim. Você quer ver um pai ou uma mãe responsável quer ver os filhos felizes, com sucesso. Você, na medida que puder, você vai acompanhar, mas vai chegar um momento que os filhos vão crescendo, você vai diminuindo, né? A idade vai chegando. Você não vai ver o final da vida deles, o quão feliz ou quanto sucesso eles vão ter, mas você fez de tudo e você investiu tudo que você podia no seu tempo para que mais tarde aquilo fosse colhido. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Quantas pessoas não começaram uma igreja que hoje é um igrejão, que já expandiu, criou outras igrejas, daquela igreja nasceram outras igrejas, mas que hoje já não estão aqui para ver isso. Mas lá no passado, há 40, 50 anos atrás, eles começaram um grupinho, começaram umas reuniões na casa de alguém, numa sala ali, e eles não imaginavam, mas foi o trabalho daquele pessoal quando começou o grupinho lá atrás, há muitos anos, numa região onde não tinha nenhum membro adventista, nenhum cristão, que eles foram lá lutar. Iam a pé, iam de cavalo, iam de carroça. Eu vivi na Suíça, na região onde começou a primeira igreja adventista aqui na Europa. Gente, para ir na igreja no inverno, naquele tempo, eles usavam as charretes com os patins, né? E era muito complicado. Eu conheci a neta de uma das mulheres que foi membro dessa primeira igreja, que também esteve presente quando Ellen White esteve visitando e inaugurando a primeira igreja adventista na Europa. E ela contando como era difícil ir na igreja. Como era complicado. Mas que era o melhor dia da semana. Eles trabalhavam no campo, faziam um monte de trabalho durante a semana, um frio danado, mas o sábado todo juntos na igreja. E não tinha banheiro dentro da igreja não, era do lado de fora. Um banheirinho com um buraco, não sei aonde. Ela falou que era muito incômodo para a vida de hoje, né? Mas naquele momento era a melhor coisa que podia acontecer. E olha, dessa igreja que nasceu ali na Europa, onde eu fui pastor na região ali, nós temos igreja hoje em toda a Europa, mas começou ali e foram mais missionários saindo dali. E muitas pessoas que estavam nessa igreja, o nome da cidade é Tramelon, né? Muitas pessoas que estavam nessa igreja se tornaram pastores e foram trabalhar no mundo inteiro. Então, quando a gente começa uma obra pequena aí no teu bairro, na tua cidade, você pensa, isso aqui não tem valor, é pouco, mas você não imagina o impacto que isso vai ter depois. Então, se você está começando uma obra nova em algum lugar hoje, ou se pensa, não existe. Talvez você não veja o que vai acontecer realmente no final da história, mas não importa. Esses reformadores, Wycliffe, Tyndale, não viram o quão longe foi o trabalho deles, mas olha quão impactante. Se eles tivessem feito cálculos, eles nunca poderiam ter imaginado. Mas quando você coloca a palavra de Deus na frente, quando a verdade, como diz o versículo, a verdade vai na frente, não tem como pará-la. Então, se você está fazendo uma pequena obra hoje, não se intimide, continue, porque ela vai crescer. Se é da vontade de Deus, vai crescer. E vai ser uma bênção, talvez não plenamente para você, você talvez não veja o final da história, mas vai valer a pena, porque as próximas gerações vão aproveitar. Que Deus te abençoe e não deixe de viver segundo um propósito mais alto, segundo os valores de Deus. Tchau, tchau.